Aconteceu aquele negócio do aborto, nós vimos a questão do aborto, né? A Revolução Francesa, nós mostramos no vídeo de ontem lá, inclusive, que parece que é o mesmo espírito da Revolução, é o que a gente está vendo acontecer, né? Exatamente o mesmo espírito da Revolução, é uma continuidade. Quando a gente estiver no futuro, daqui a 2 séculos, e olhar para trás, os historiadores vão falar que teve a Revolução Francesa, aí as ações pós-revolução tiveram sua sequência, e surgiram as repúblicas, e aquele espírito da revolução persistia, até que num ano lá afastado de 2024, a França colocou o aborto na Constituição, confirmando aquele pensamento lá demoníaco da Revolução Francesa. Aí eu comentei ontem sobre isso, falei sobre o quadrinho, mostrei 2 imagens lá. Aí eu falei, não, eu vou contar o caso. Porque aquela página do quadrinho que eu mostrei, ela era referente ao martírio ali das Carmelitas. Mas o que foi isso? Quando a gente estava desenhando o quadrinho do Pedro I, e a gente tinha que colocar vários contextos, inclusive do porquê a família real veio para o Brasil, e nós escolhemos o contexto das Carmelitas na França, na Revolução Francesa, porque o quadrinho ele tem a quantidade de páginas limitada e eu tenho o melhor desenhista do mundo. Gente, esse projeto do Pedro I, se Deus quiser, não vai ser só o último, né? Nós vamos fazer várias coisas juntos. Nós tivemos a sorte de ter no projeto um brasileiro, Joey Bennett, que trabalhou a vida inteira para Marvel, para DC, lá nos Estados Unidos, desenhando Hulk, Capitão América, Wolverine. Então o cara tem aquele traço de desenho perfeito, né? E ele entrou para o projeto, né? Teve uma série de questões e uma delas de cunho pessoal, ele falava: porra, Deus me deu um baita de um dom, né? E me incomodava eu ficar desenhando Homem Verde pulando. E agora com esse projeto eu posso chegar lá no céu e falar assim: Papai do céu, você quer saber o que eu fiz com os dons que você me deu? Olha esse trabalho aqui, né? Ele está desenhando para os americanos a fundação dos Estados Unidos. Aquilo vai circular nas escolas americanas, vai circular pelo mundo. Trabalho belíssimo. E o cara entrou para desenhar Pedro I com a gente, né? Eu fiz o roteiro, fiz o estudo, peguei, separei lá 1.303 eventos da vida de Pedro I, transformamos aquilo em 250 páginas de quadrinho, está saindo a primeira 50 páginas, primeiro de 5 quadrinhos que conta a história integral da vida de Pedro I. E quando nós fomos explicar ali a saída da família real de Portugal para o Brasil, contando o contexto completo, não é essas porcaria que ninguém faz aí em livro de escola, da Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, e um monte de outros eventos, nós escolhemos o evento das Carmelitas porque ele dá o exato espírito da Revolução. Essa passada que eu vou fazer com vocês agora aqui sobre esse ponto, né, ela é muito emocionante para mim. Todas as vezes que eu apresentei isso aqui, eu fico me controlando porque dá aquele nó na garganta. Então, é o seguinte. Teve um cara chamado Jorge Bernanos que ele escreveu um texto chamado O Diálogo das Carmelitas. E no contexto da Revolução Francesa, a Revolução criou a Constituição Civil do Clero, né? Substituindo lá o Estado, tal. A Revolução disse que o clero deveria obedecer uma Constituição escrita por eles e deveria prestar juramento ao Estado novo, ao Estado da Revolução, em detrimento ao juramento que os religiosos tinham feito a Deus. Ou seja, a proposta da Revolução era substituir Deus pelo Estado. E quem não prestasse juramento poderia ser executado. Entre padres e freiras, teve num único mês, na França, 270 execuções. Proibiam missa, proibia confissões.
E essas execuções eram assim, eram as freiras que tomavam conta dos feridos de guerra no hospital, padre, missionário, um monte de gente que estava ali naquela vida religiosa, afastado do Estado, afastado de tudo, foi surpreendido pela constituição de um novo código, do novo código civil deles lá, né? E quem não prestasse o juramento seria executado. Então teve um monte de padre, freira, gente que ficou com medo e prestou o juramento. Aí o fiel não frequentava a paróquia desse cara. Falava, esse cara não faz mais parte da igreja. Ele prestou juramento ao Estado. E como que eu vou me confessar com esse cara? Né? Então a revolução chegou lá nas Carmelitas. Já já eu vou alterar as imagens aqui, vocês vão ver outras coisas. A revolução chegou nas Carmelitas que elas eram reclusas. Eram carmelitas que não colocavam o pé na rua. Elas ficavam trancadas dentro lá do seu monastério, rezando e dentro das suas tarefas. Mas a revolução chegou lá e exigiu delas a, que elas jurassem fidelidade, não a Deus, mas ao novo Estado revolucionário e a Constituição Civil do Clero. Para vocês terem uma ideia, na Constituição Civil do Clero você escolhia padres, bispos por voto. Era eleição. Você jogava todo o esquema das mumunhas eleitorais em cima da escolha de um cardeal, de um padre, das autoridades clericais. Era a proposta do novo código, né? Então essas carmelitas, elas não colocavam o pé na rua, né? E elas viram diante de tudo que estava acontecendo, das execuções, que elas seriam executadas. Elas viram que elas iam morrer. Aí a Madre Superiora, lá do convento das Carmelitas, pediu para que elas fizessem um voto de martírio. E isso tem uma força tremenda dentro da fé católica. E todas aceitaram, menos uma, que estava muito nervosa, apavorada, tinha pavor da morte, né? E ela se afastou. Ela se afastou. E as carmelitas continuaram com seus hábitos. Foram condenadas. Foram levadas para a Praça do Trono. Era uma das praças onde aconteciam as execuções pela guilhotina. Era julho. A execução foi em julho. Que na Europa é verão. Calor. Né? A praça... Tem uma outra imagem aqui. A praça... Deixa eu dar pause. Era como se fosse um estádio de futebol. Milhares de pessoas se reuniam na praça para assistir pessoas sendo executadas. Tá roncando um monte de trovão aqui. A pessoa saía de casa, fazia uma trouxinha lá com marmita, lanchinho, e ia para a praça assistir pessoas sendo executadas. Então, quando chegava lá um cobrador de impostos que ia ser executado, a multidão vibrava, igual o futebol. Todo mundo vibrava que estava executando o fiscal, né, o juiz fulano de tal. Aí ficava aquela multidão vibrando. Inclusive, tinha gente paga pela Revolução para ficar sempre puxando couro e tal. Então, era uma festa onde você passava o dia inteiro vendo execuções na praça. Né? Esse é o espírito da Revolução. Então, elas chegaram na praça, eu tirei o áudio aqui. Deixa eu pegar aqui o ponto exato. Aqui, ó. Elas chegaram, tal como mostra esse trecho de filme aqui, num carroção, sendo conduzidas, né? Vou experimentar ficar dando pausa aqui para não. Depois dá direito autoral, tira o vídeo do ar, é uma merda. Eu falo palavrão aqui, tira vídeo do ar. Eita porra. Bom, aí, quando elas chegam na praça, chegam 4 carroções com os condenados e tal, mas quando chega o último carroção ali das Carmelitas, aquela praça que estava naquela euforia, ela fica em silêncio.
Silêncio. O povo reconhecia que eram freiras. E elas ainda chegaram cantando o Veni Creator Spiritus. Deixa eu botar aqui, que eu separei aqui. O Veni Creator. Vou deixar aqui de fundo o Veni Creator porque foi o que aconteceu. Enquanto eu faço esse relato, era o que estava acontecendo com elas ali na praça. Então, elas estavam cantando Veni Creator Spiritus. Quando eles chegaram na hora do desembarque, né, a primeira a descer foi a Madre Superiora. Né? A Madre Superiora se dispõe a ser a primeira a ser executada. E o pessoal que estava ali na administração da execução fala o seguinte: não. Não seja a senhora, porque a gente prefere que a senhora conduza as carmelitas, cada uma para o seu sacrifício. Né? Então, isso aqui já é o desenho, já é o esboço lá do quadrinho, que você vê, a gente está contando a história do Brasil, está contando o contexto, mas sem perder a oportunidade de trabalhar com o melhor desenhista do mundo, tá? Então a superiora se ofereceu, perdão, a ser a primeira. Desceu. Vou beber um café aqui, peraí. A primeira a descer foi a Constança. Eu era noviça. A Constança, ela era tida como belíssima, de uma beleza angelical. E foi a primeira que foi ali com a Madre Superiora, falou com ela e falou o seguinte: eu não consegui terminar as minhas obrigações do dia, suas orações. E a Madre fala com ela que ela vai ter oportunidade de tirar isso, de terminar essas tarefas hoje, quando ela chegasse no céu. Que ela não se preocupasse. Então, elas desceram. A Madre estava com... deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ó, aumentou demais, né? A Madre estava com... Ó, aqui, ó. Ela abençoa a Constança. A Constança está com uma estátua de Maria com Jesus no colo. A Constança dá um beijo na estátua. E a praça em silêncio. Absoluto silêncio. Total. E a Constança, ela é conduzida ali pelo carrasco, né? Na escada. Aqui nós temos no rascunho, deixa eu ver se eu consigo jogar para o lado de lá. Isso, já tem os traços ali da Constança. Mas eu tenho esse desenho finalizado. Deixa eu trazer aqui para vocês. Espera aí. Que ela segue. Aqui, ó. Deixa eu dar o... Cantando exatamente essa música que vocês estão ouvindo. Então, no quadrinho, a gente
faz aquela representação que vocês viram naquele vídeo que eu comentei sobre o espírito da revolução. A gente tem ali a última a subir, a madre, né? Tá aqui. E você tem aqui na madeira da guilhotina escrito Liberté, Égalité. Na outra madeira do outro lado, Fraternité, e o resto da frase que ninguém encontra, que é o La Morte. E aqui a gente vê a praça cercada de demônios, que era o espírito da revolução. Mas a madre, ela tem uma camada em volta dela, celestial, que a protege. Eles não conseguem tocá-la. E você vê pela arte, pelos recursos do desenhista, o centro da imagem é a mão dela em prece, no centro do seu coração, caminhando, subindo aqueles degraus que parecia apenas um degrau para uma guilhotina, mas não era um degrau para uma guilhotina. Na visão de quem estava na praça, era. Pelo espírito da revolução demoníaco que persiste até hoje, principalmente nas repúblicas, está cercada de demônios por todos os lados, né? Para esses espíritos, parecia uma vitória. Mas qual era a visão da madre? Qual foi a visão de cada uma das freiras, das carmelitas, da noviça Constância? Aqui é a mesma imagem colorida, né? E a gente segue para a visão de quem estava subindo aquele degrau, a visão de que você está saindo da vida e entrando para a eternidade. Então, aqueles degraus ali de continuidade, eles nada mais eram de que a escada para o céu, onde os guardiões do caminho para o céu estão ali prontos para o dia do juízo final, onde eles vão enfrentar e destruir todos esses demônios. E o topo dessa escada, aonde a Constância subiu e a Madre Superior e todas as outras freiras, estava Cristo. Mais uma vez, como rascunho, né? Centro da imagem, Cristo. Recurso de perspectiva, né? Tudo parte dali. Ali é o centro da imagem. E a gente tem essa mesma imagem colorida também. Então, o que aconteceu? Todas elas subiram para o seu martírio. Quando aconteceu a execução da Madre Superiora, que era a última, aquele silêncio absoluto na praça foi interrompido porque as pessoas perceberam que havia na multidão uma pessoa que ainda cantava. Todas as carmelitas tinham sido executadas e uma pessoa ainda cantava. E surgiu uma voz da multidão que disse o seguinte: se isso não é santidade, eu não sei o que é. Surge andando no meio da multidão a pessoa que estava cantando. Era Blanche de la Forge, que era aquela carmelita que tinha se recusado ao voto de martírio. E ela se ofereceu também para a guilhotina. Depois desse evento, houve conversões em massa naquela praça.
As pessoas foram para casa chocadas, conversando com seus familiares, falando com as pessoas sobre o que tinham visto. Muitas pegaram suas coisas e foram embora da França. Outras voltaram para a igreja. Aquilo que parecia uma vitória do mal se converteu numa vitória da fé. Isso está escrito. Houve, após a Revolução, um reflorescimento da fé na França. Enorme. E essa história a gente encontra no quadrinho de Pedro I. Aqui tem outras imagens, né, que eu trouxe mais para mostrar o traço, né, do Joey, Leopoldina e Pedro, Dom João, Bonifácio, né, e Carlota Joaquina. E eu acho que aqui a gente termina o nosso relato aí sobre o martírio das Carmelitas. Tem que ser lembrado até hoje. Esse espírito da revolução ainda existe. Tá? Ainda existe. Flávio Almeida pede, na condição de membro do canal, um corte desta parte da live. Parei. A Nina fala que postou sobre esse trecho. Deve ser o filme, né? O Diálogo das Carmelitas. Tá chovendo horrores. É um filme, é uma história que a gente não pode perder, porque ela é o espírito da revolução. Nós hoje no Brasil não estamos muito distantes de uma fase dessa, não se engane. Quando o Lula bate palma por Hamas, eu te pergunto, o Hamas seria capaz de executar freiras? Todo mundo sabe que sim. Estamos num fio muito estreito entre a civilização e a barbárie. Muito estreito. Por isso que é importante a gente estar relembrando as coisas que aconteceram. Tá? Principalmente os eventos ligados à fé, à ideologia e à luta espiritual que a gente vive. Não se engane. Por baixo de tudo isso que você está vendo, Código Civil, aborto, essas mumunhas todas, existe uma grande batalha espiritual. Grande batalha espiritual, onde cada um de nós tem que, antes de mais nada, cuidar da sua alma, da sua fé, seu espírito, da sua família, daqueles que estão no seu entorno. Antes de mais nada, se fortaleçam. Se fortaleçam para essa luta. Não existe nenhuma garantia de que veremos vitória. Mas como está escrito lá em Timóteo, Deus espera da gente só o bom combate. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.